Site No Brainer Languages. Preposições. Primeira frase, wait me, please. Espere por mim, por favor. A preposição por em inglês tem as opções for ou to. 5 segundos para a resposta. For. Wait for me, please. Não to. E preposições em inglês, infelizmente, podem ser aprendidas por traduções, mas elas não são confiáveis. O único jeito é praticar o máximo de preposições possível pelo máximo de tempo possível até acostumar com a maioria delas e, eventualmente, não ter mais problemas com elas em inglês. Isso vale para qualquer idioma. Preposições de cada idioma são únicas, não tem uma regra específica e traduções não ajudam de forma confiável. We have been friends 10 years. Nós somos amigos há 10 anos. As opções para a são since ou for. 5 segundos. A resposta certa é for. We have been friends for 10 years. Esse for significa durante, ou a no sentido de passagem de tempo, igual ao nosso a. Já faz 10 anos, por exemplo. Since seria desde, uma data específica, um ano específico. He is staring the ceiling. Ele está olhando fixamente para o teto. As opções para esse para são at e to. 5 segundos. A resposta certa é at. He is staring at the ceiling. Quando queremos dizer que alguém está encarando alguém ou lançando um olhar fixo na direção de alguém ou de alguma coisa, esse senso de direção desse olhar fixo é expresso pela preposição at. I feel happy when I am you. Eu me sinto feliz quando estou com você. Opções with ou without. 5 segundos. A resposta certa é with. I feel happy when I am with you. O contrário, without, significa sem. Can you care my plants? Você pode cuidar das minhas plantas? As opções for ou to. 5 segundos. A resposta certa é for. Can you care for my plants? Care for tem o sentido de se importar, de dar atenção. Então ele pode ser usado no contexto de tomar conta nesse caso aqui. She hasn't eaten anything breakfast. Ela não come nada desde o café da manhã. Opções since ou for. 5 segundos. A resposta certa aqui é since. She hasn't eaten anything since breakfast. Ou seja, ela não come nada desde, que é since, um período específico. Lembrando que for seria durante ou ao longo de um período de tempo corrido, que não é o caso aqui. I succeeded finishing the task. Eu tive sucesso em terminar a tarefa. Opções in ou at. 5 segundos. A resposta certa é in. I succeeded in finishing the task. Esse verbo succeed, em fazer alguma coisa, esse em sempre vai ser in nesse contexto. De novo, não tem regra do porquê que não é at. Poderia ser, mas por acaso o verbo succeed in, fazer alguma coisa, a outra ação vindo com gerúndio, ou ing, e por acaso a preposição que se usa em inglês é in, nesses casos com o verbo succeed. He apologized his mistake. Ele se desculpou pelo seu erro, pelo erro dele. Opções for ou by. 5 segundos. A resposta certa é for. He apologized for his mistake. Apologize, que é pedir desculpa, se desculpar. Esse por ou esse pelo é sempre for com o verbo apologize. He went to the bakery car. Ele foi à padaria de carro. Opções by ou of. 5 segundos. By. He went to the bakery by car. Quando usamos o meio de transporte, exceto a pé, que é outra preposição, mas quando se fala de um veículo, então a gente usa by por padrão em inglês. The park is the street. O parque fica do outro lado da rua. A preposição em inglês que significa do outro lado de across ou through. 5 segundos.
across. The park is across the street. Do outro lado de alguma coisa. Across the river, do outro lado do rio. Across the pond, se usa muito para se referir. Do outro lado seria da lagoa, mas across the pond é um termo que se usa para se referir a um país que fica em outro continente. Fica do outro lado do oceano. Pond sendo um lago, um açude, mas como expressão idiomática, pond se refere a um oceano inteiro. Então se usa bastante esse across. Do outro lado de, through seria através de alguma coisa, quebrando essa coisa e passando pelo buraco feito nela. She is suffering a cold. Ela está sofrendo de um resfriado. Preposições from ou of. From. She is suffering from a cold. Quando se fala da causa de uma doença ou a causa até de um falecimento, se usa naturalmente from. Meet me 10 a.m. Me encontre às 10. Preposição em inglês at ou in. 5 segundos. At. Meet me at 10 a.m. É um período exato de tempo, então o período é tratado como um endereço, um local abstrato no tempo, então se usa at. In seria em 10 horas, daqui a 10 horas. Teria que se fazer o cálculo da hora atual mais 10 horas para ver que hora seria o encontro de fato. We need to agree a date. Nós precisamos concordar com uma data. As opções on ou with. On. We need to agree on a date. Quem traduziu with, sendo com, nesse caso aqui, os exercícios estão misturando preposições que podem às vezes ser traduzidas e preposições que são obrigatoriamente usadas com certos verbos. Quando nós usamos o verbo agree, concordar, esse concordar com algo, chegar em um consenso a respeito de algo, então agree sempre vai usar on. He's traveling plane. Ele está viajando de avião, preposições by ou of. 5 segundos. By. He is traveling by plane. Nós já vimos antes by car, que era outro veículo, então a forma como está viajando, o tipo de veículo sendo usado, e usa a preposição by novamente. I have been here Monday. Eu estou aqui desde segunda-feira. Opções since ou for. 5 segundos. Since, que se traduz literalmente como desde. Don't pay attention him. Não preste atenção nele ou não dê atenção a ele. Opções to ou in. 5 segundos. To. Don't pay attention to him. Não preste atenção nele. Pay attention, prestar atenção. O em é sempre to quando se usa a expressão pay attention. Pay attention to alguma coisa. Everything depends you. Tudo depende de você. Opções on ou of. 5 segundos. On you. Ou seja, o verbo depend usa naturalmente a preposição on para dizer depender de. Tradução of, como de, não fecha aqui. She is famous her songs. Ela é famosa por suas músicas. Alternativas for ou by. 5 segundos. For her songs. Apesar da tradução por e by baterem nos dicionários, quando a gente diz que alguém é famoso por algo, então é famous for e o motivo. I dreamed you last night. Eu sonhei com você ontem à noite. Opções about ou with. 5 segundos. About you last night. O verbo dream, sonhar, só usa duas preposições, ou about ou of. Podia ter sido I dreamed of you last night ou I dreamed about you. Nunca with. With seria acompanhado da pessoa e não a pessoa sendo o objeto do sonho. Think a number. Pense em um número. Opções of ou in. 5 segundos. Of. Think of a number. Quando nós queremos dizer para alguém pensar em algo, pense numa ideia, pense num nome, think of e a coisa que a gente quer que a pessoa pense a respeito. Ou about. They have been waiting a long time. Eles estão esperando há muito tempo, ou seja, faz muito tempo. Preposições since ou for.
5 segundos. For. They have been waiting for a long time. Eles estão esperando há muito tempo, ou durante muito tempo. For indica esse período de tempo decorrido. I'm waiting the bus stop. Eu estou esperando no ponto de ônibus. Opções at ou on. 5 segundos. At. I'm waiting at the bus stop. Eu estou esperando no local exato onde fica o ponto de ônibus. Essa é a minha localização atual. On seria eu estou em cima do ponto de ônibus. Por algum motivo eu subi no ponto de ônibus, esperando o ônibus em cima da cobertura do ponto de ônibus. Please stay us tonight. Por favor, fique com a gente essa noite. With ou without. 5 segundos. With. Please stay with us tonight. E without seria sem, o antônimo. Focus your goals. Foque nos seus objetivos. Opções on ou in. On your goals. Por quê? Simplesmente porque o verbo é o focus. Focar em alguma coisa é sempre focus on em inglês. É só por isso. Só porque o verbo é focus. Não tem regra. É só lembrar que o verbo focus é acompanhado naturalmente da preposição on. I am married a doctor. Eu sou casado com uma médica. Opções to ou with. 5 segundos. To. I am married to a doctor. Mas with não é a tradução de com. Sim, mas dizer I am married with a doctor passa a impressão de que eu sou casado e por coincidência estou acompanhado agora de uma médica que não necessariamente é a pessoa com quem eu casei. Então o verbo ou a expressão to be married, estar casado com, esse com na verdade é a preposição to, naturalmente no inglês. Se eu confundir as duas, se eu trocar uma pela outra, as pessoas vão entender o que eu quis dizer? Muito provavelmente sim, embora não seja a preposição natural. Então vai causar na cabeça de uma pessoa uma confusão inicial até que ela entenda o que quis dizer. Então não tem por que causar confusão intencionalmente se a gente pode acostumar com as preposições corretas. Com isso dito, nós temos outros vídeos feitos nesse formato de exercícios. Lembrando, o site é onde esses exercícios são feitos. See you next time!